Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater os municípios gaúchos. Ao longo do mês de junho, a Ubra TV leva ao ar uma série de 20 programas que vai discutir soluções e estratégias para uma vida melhor nas cidades. Hoje, nós vamos falar sobre a catástrofe que abateu o estado. Cidades como Porto Alegre, Canoas, Eldorado do Sul foram duramente atingidas pelas cheias. A enchente deixou milhares de pessoas desabrigadas, um rastro de destruição que vai exigir muito de todos para ser solucionado. O sistema de proteção às cheias é o tema dessa primeira edição do Multicidades. E para a gente falar sobre esse sistema de proteção, que envolve Porto Alegre, envolve também toda a região metropolitana, está conosco no estúdio o professor Carlos André Bulhões, hoje também reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a quem eu tenho, professor Bulhões, como uma referência há muitos anos, tenho 30 anos de jornalismo, nessa questão que se discute hidrologia e água aqui no estado. Então eu queria lhe começar perguntando, a partir do que nós vivemos agora, qual é o aprendizado para que a gente possa repensar esse sistema de proteção, se é que ele precisa ser repensado? Obrigado por estar conosco. Bom, primeiro, bom dia, muito obrigado, Muito obrigado, André, pelo convite. Eu quero cumprimentá-lo também, conhecido de longa data, e cumprimentar todos que nos assistem nesse momento. O sistema de proteção contra inundações da região metropolitana de Porto Alegre, ele foi pensado, projetado e construído pelo antigo DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Na década de 30, um departamento muito bem estruturado lá no antigo estado da Guanabara foi federalizado. Essa federalização foi em 1940, se tornando o Departamento Nacional de Obras de Saneamento. O primeiro grande enfrentamento dessa estrutura nacional foi a enchente de 41, a enchente de 1941 no Rio Grande do Sul, e durou até 1990, quando uma medida provisória extinguiu, ou seja, durou 50 anos. O período em que o DNOS era responsável por esse sistema. Isso. E a operação tinha também características de fazer projetos, mas também, tão importante quanto o investimento inicial, de operar e manter, tão debatido, inclusive, nesse momento atual. Em 1990, o DNOS e tantas outras autarquias públicas federais foram extintas. O antigo DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, ou, que nos atingia aqui diretamente, a Sudesul, também foi extinta no mesmo pacote. Foi delegado a vários municípios atribuições, entretanto, o custeio dessas operações não veio junto. Tá? Então, o sistema contra inundações da região metropolitana de Porto Alegre, que não é somente o muro da Mauá, e sim diques, o muro com portas, casas de bombas, tanto na cidade de Porto Alegre quanto Cachoeirinha, Gravataí, Canoas. Isso é um sistema, né? É um sistema que protege uma região que naturalmente tem banhados e naturalmente tem chuvas intensas e naturalmente vem chovendo desde... Outro dia eu vi uma reportagem desde 2 séculos atrás. O que é que está acontecendo agora? Nós temos as planícies de inundações dos nossos rios mais ocupadas por casas, nós temos maior intensidade de produção de tudo nessas bacias, com os canais mais assoreados, nós temos matas ciliares menores e temos magnitudes e frequências de eventos extremos climáticos muito intensos, maiores. Então, requer uma adaptação. Veja, como a magnitude e a frequência está maior, os critérios de projeto que foram usados há 50 anos atrás, talvez não, tenho absoluta convicção que não podem ser os mesmos. Eu não posso usar critérios de projeto de 50 anos atrás para enfrentar situações atuais. Professor, esses dias eu estava revendo meus arquivos e encontrei uma entrevista, um debate, na verdade, onde o senhor estava, que eu fiz na Rádio Bandeirantes. Sim. A partir de uma afirmação do então prefeito Nelson Marquesa Júnior. O que o prefeito havia dito? De que se houvesse uma enchente, ele defendia a derrubada do muro, e que se houvesse uma enchente, o prejuízo da enchente compensaria a derrubada do muro, os 80 anos que ficamos sem avistar o Guaíba. O senhor dizia naquela ocasião, em 2019, que se tivéssemos uma enchente, ela seria muito maior que a de 41 e expôs alguns argumentos que eu repetiu agora, em razão do esgoto
e do lixo nos municípios. Isso, exatamente. Bom, nós caminhamos para ter essas enchentes mais frequentemente. Assim me parece pelo que nós temos aqui. Qual é o nosso caminho agora para evitar resultados iguais ao que nós tivemos em 2024? Muito bem. Então, até a palavra resiliência está tão na moda agora, né? Resiliência significa que a gente vai cair, ou seja, a próxima enchente, como já dito por você, e eu concordo nisso, né? Qual é a pior chuva? É a próxima. A próxima é a pior. O senhor sempre disse isso. Eu repito dizendo isso, porque agora estamos lambendo as feridas, estamos nos limpando, né? Já está passando, infelizmente, com um saldo trágico, calamitoso aí do que aconteceu. Mas a próxima será pior. Sempre a pior enchente é a próxima, tá? Bom, vejam que existem fatores, as chuvas a gente não controla, o vento a gente não controla, a gente se adapta e é inadmissível, vejam o que eu vou dizer, é inadmissível cada vez que chove com intensidade alta, cairmos e depois sair todo mundo correndo para se levantar e ajudar. Infelizmente, a magnitude, o número de pessoas envolvidas foi muito grande, mas Porto Alegre, o Guaíba, a região metropolitana, ela vem recebendo paulatinamente, constantemente, né, eventos de chuva ou até de seca, né? O ano de 2005, no Rio Grande do Sul, teve 428 municípios com decretação municipal de seca. Que pode ser o que nós vamos ter no É o próximo sinal, é o próximo sinal. Então, tudo isso é indicador que falta aí alguma organização numa escala maior e não é municipal. Tá? Os municípios têm, sim, atribuições, mas a água que passa na frente de Porto Alegre, ali na frente do Beira-Rio, por exemplo, ela tem o tamanho de uma bacia hidrográfica similar à Holanda, ao país Holanda, e tem mais de 300 municípios. Então, o que é que pode acontecer? Por mais que Porto Alegre faça tudo certinho, se alguém fizer descoordenado, né, ou inadequadamente algo na parte de cima, pode se refletir aqui embaixo, né? É o Dourado que o diga. Isso começa lá em cima, literalmente no alto da serra, esse sistema de proteção. O que é que tem que ser feito lá nas nascentes, nessa parte do alto lá? Então, um pouquinho combinando a hidrologia, né? Independente da semântica que tenhamos que definir de mudança climática, muita gente discute se não é. Eu digo que a realidade que está aí na nossa cara, ela nos impõe a mudança climática. Então, independente do nome. Não há discussão sobre isso. Não há discussão. É uma realidade autoimposta por vários fatores, tá? Não tem um mais preponderante, um menos preponderante, é a combinação de várias coisas. Em todas elas, nós temos também a atuação do ser humano. Bom, mas o que é que nos interessa dessa realidade autoimposta? Magnitudes e frequências. Então, o próximo evento pode ter uma magnitude maior, e a frequência, eu não sei se é no próximo ano, eu não sei se é daqui a 2 anos, eu não sei se é daqui a 100 anos, mas quando vier, ela vai causar um dano, um desastre, uma calamidade. Esse é um ponto. Joguei tudo isso na terra, agora eu joguei na bacia do Guaíba. O que é que nos interessa da hidrologia? Capacidade de armazenamento de água, frear o movimento um pouco da água e translação, que seria a velocidade com que a água se desloca. Tá? Esses 2 parâmetros, existe um pupurri de atividades de engenharia que podem ser combinados entre si, sistemicamente, para poder fazer isso acontecer. O que é que não existe, na minha concepção, talvez o ponto mais fraco, o elo mais fraco dessa cadeia. Então, veja, tem algumas coisas que eu controlo, tem algumas coisas que eu não controlo. O que é que não existe? Um ambiente institucional em condições de operar, manter, projetar, ser uma espécie de guarda de trânsito, abra isso, abra aquilo outro. Similar. Se a gente pensar um pouquinho, nós temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, que faz as regras, né? Mas nós temos o Operador Nacional do Sistema, um verdadeiro guarda de trânsito que orienta as empresas, os órgãos públicos a ter operação e manutenção. Ele autoriza um tipo de energia ou outra. Que vai para lá, vem para cá, joga carga. Na parte de águas, nós não temos isso. O mais próximo que tivemos... A ANA não faz isso? Não, a ANA, assim como a ANEEL, é o regramento. Tá entendendo? É o regramento. Então, precisaríamos ter
algo similar a isso, algo similar à ONS das inundações ou dos desastres, está entendendo? Que vai além do sistema de alerta, porque muitos falaram, é o CEMADEM, o Centro Nacional... Sim, de monitoramento. De monitoramento. Como a palavra diz, ele monitora, avisa, dá alerta. Uhum. Mas quando ele avisa e dá alerta que vai vir algo muito pesado pela frente, quem é que avisa primordialmente? Os sistemas de alerta dos estados, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, que são verdadeiros heróis, mas trabalham já do lado reativo da equação. Eles reagem ao evento danoso. A gente tem que ter algo preventivo antes de acontecer, tá entendendo? E operando isso para que já sei que vai ter enchente, já sei que vai ser grande, mas o dano vai ser o menor possível, né? Quem chegou perto de fazer isso foi o antigo DNOS. Então, fica registrado aqui, pelo menos, a minha contribuição, que a gente não tem esse ambiente institucional para fazer isso. Assim, a gente cobra hoje, vê muita cobrança em relação... Aqui em Canoas, né? Nós estamos na Ubra em Canoas, em relação ao DIC da Matias, ali no Bairro Branco. Em Porto Alegre, do sistema de proteção, muito cobrado da Prefeitura, operação e manutenção ao longo do tempo. Só que essas águas vêm lá de cima. Também cai aqui, mas vem lá de cima. O que dá para fazer lá no alto para diminuir ou amenizar os efeitos aqui embaixo? Então, ou é convivência que é necessário? Veja, fazer com um custo mais, se possível, barato possível, né? Então, eu diria o seguinte, primeiro, várias cidades estão tendo de forma recorrente destruição de áreas urbanas importantes. Se eu penso agora, São Leopoldo aqui está completando 200 anos da imigração alemã. A imigração alemã chegou de barco, porque na época era pelos rios que se deslocava, é a beirada. Então tem uma componente cultural muito forte, histórica, muito forte, inclusive de toda a imigração alemã no Brasil. A pergunta é, já que a água destruiu, eu vou deixar esse espaço central como um espaço para a água ou vou proteger? A proteção tem custo. A proteção tem custo, tá? Então, esse dilema os municípios vão enfrentar. Em grande parte, os municípios têm um conflito. Em grande parte. Todos os 300 aí, ou todos os afetados, ou todos os que foram, infelizmente, vamos dizer, inundados. Que é o seguinte, as planícies de inundação dos rios é algo muito antigo. Muito antigo, muito conhecido, né? Você também já me viu falar sobre isso. E todo mundo já estudou a Mesopotâmia, que estudava justamente isso, né? Os egípcios, né? Já sabia. Então, a água, quando ela encontra um obstáculo, ela para e aumenta a energia. O que é que significa aumentar a energia? Aumenta a cota, aumenta a altura, né? E quando está forte a quantidade de energia suficiente, ela derruba ou contorna os obstáculos que tiver pela frente. A gente acabou de ver isso. Então, veja, o que é a planície de inundação? É um espaço de água. É um espaço de água. A gente pode botar diques, a gente pode fazer barragens de amortecimento. Seria uma barragem que, ao invés de estar cheia d'água, está vazia. Mas, assim, olhe o volume gigantesco de chuva que se projetou sobre a bacia do Guaíba. Eu não posso fazer uma barragem que acomode tudo. Como uma das soluções que estavam falando que dragar ia fazer tudo, ou o canal, que um canal extravasou, né, para tirar a água, iria resolver tudo. Não é uma solução, são várias. E mais importante, de que a meu bel prazer, eu lá do município, operar um sistema qualquer, né, sempre tem opções, tem que tomar muito cuidado para as operações serem da bacia, porque eu posso operar um município e as ações que eu fizer nesse município prejudicar os municípios ajusantes, abaixo, que estão abaixo, rio abaixo, tá entendendo? Ao invés de atenuar, eu estou agravando. Salvei a minha pele, mas agravei a situação de quem está embaixo. Daí a necessidade da gente ter. Então, são várias intervenções em vários locais da nossa bacia para poder ir freando, né, e administrando o freio, o pé no freio. Bom, há uma questão que é a ocupação dessas áreas pelas populações. Né? A gente circula pela região das ilhas, por exemplo, e sabe que ali não deveríamos ter uma ocupação como temos lá. Isso vale para os mais diferentes lugares, né? Em Porto Alegre e fora dela. Por isso também se constroem os diques, tentando proteger áreas que antes eram alagáveis. Essa questão da moradia
e, obviamente, com ela, a produção de esgoto, de resíduos, tal, de lixo. Ela tem contribuído para isso, professor? Tem. Né? Então, é um ponto importantíssimo, né? Ainda mais num local, a região metropolitana de Porto Alegre, um local adensado, quase metade da população do estado do Rio Grande do Sul está por aqui. E muitas vezes as pessoas, né, em condições de vulnerabilidade socioeconômica, procuram locais de terreno cujo valor imobiliário é baixo. Então, que locais são esses? Encostas, topos de morro e planícies de inundação. Que são áreas de risco, né? Completamente de risco, né? Eu várias vezes, inclusive com ações com órgãos de controle, vamos dizer, os profissionais desses órgãos de controle, eles são muito sensíveis, e eu também, às vulnerabilidades socioeconômicas das pessoas, garantindo direitos, até talvez uma certa leniência. E eu nunca fui leniente com zona de risco. Eu acho que é o artigo 1 da Política Nacional de Defesa Civil diz: a incerteza quanto ao risco não constitui óbice para a adoção de medidas preventivas. Então, ter desculpas para não fazer são várias. E esse ponto que você tocou, André, é o ponto principal. É esse conflito, realmente um conflito da demanda de moradia urbana para a população de baixa renda em extensas áreas de planície de inundação. Que ocupam todas as cidades. Né? Não só Porto Alegre, todas. O senhor referiu a questão do topo de morro. Eu lembro... O CPRM fez em 2023, apresentou em 2023 estudos sobre Porto Alegre, 142 áreas de risco, 80 mil pessoas vivendo em áreas de risco em Porto Alegre. Só que se nós formos para o mapa da inundação agora, algumas regiões, como por exemplo Cidade Baixa e Menino Deus, não fazem parte dessa área de risco. Isso precisa ser revisto, professor Bulhões? Olha, é considerado risco uma área que se alaga? A CPRM ela vai num risco, vamos dizer, natural. Obviamente que as áreas ali é um risco técnico, né? Já que algumas peças de engenharia apresentaram alguns dilemas e precisam ser revistos. Mas, sim, se alagou, precisa ser revisto, tá? Precisa ser revisto. Ou seja, de alguma forma é considerado ter área de risco de inundação. De fato inundou, né? De fato inundou. E o que mitiga isso é... a operação. Que pode ser uma casa de bombas, pode ser um sistema de contenção, alguma coisa nesse sentido. No Menino Deus é isso. E o que mitiga isso numa região... Por exemplo, na Rua da Represa, em Porto Alegre, ou talvez... Rua da Represa, quem não sabe, fica no bairro São José, no Campo da Tuca. Passa o Arroio Moinho ali pelo meio. Isso. Já tivemos 2 mortes lá, historicamente. Exatamente. Então, em alguns locais, como também ali a Vila Sarandi, ali no norte de Porto Alegre, ali onde o DIC também rompeu, né, também... todos esses ambientes, o que mitiga é realmente a remoção de algumas casas ali. Olhando para o ambiente macro, professor Bulhões, o senhor citou 2 pontos, né? Estou pensando em olhar a bacia como um todo, não casos específicos de Porto Alegre. Questão que muito se falou ali de um canal da Lagoa dos Patos. Aqui mesmo na Ubra TV, o professor Tucci já se manifestou sobre isso, dizendo que exige um estudo muito amplo para ser realizado, porque tem também a questão do impacto ambiental possível, bem significativo. E outro ponto que o senhor tocou, diz respeito à questão da dragagem desses rios. O pessoal muito fala, se proibiu de tirar areia dentro do Guaíba e provocou esse processo. Tem um nexo de casualidade nesse processo? Quando o IPH foi fundado, o IPH é uma faculdade da URGS de engenharia civil, era na época, né? Hoje já num plano mais aberto, de recursos hídricos. Quando ele foi fundado em 1953, haviam no Rio Grande do Sul 850 quilômetros de vias e canais navegáveis. Hoje, esse número está reduzido a 250 quilômetros. Então, assoreou todos os demais. Então, primeiro, dragar vias e canais navegáveis é útil para a economia do Estado, é útil até de combate à poluição, já que uma draga dessa aí carregando carga representa vários caminhões que deixam de circular nos ambientes das estradas, etc, etc, etc. No caso atual, ter a disponibilidade da seção transversal dos rios mais aberta, mais aprofundada, é sempre bom. No caso em pauta, André, iria resolver? Não. O volume que choveu na bacia foi muito superior. Ou seja, não é essa a razão, tá entendendo? Não mas pode ser uma que concorre com uma daquelas várias que eu estou comentando que a solução
não existe uma solução mágica e sempre uma combinação de várias coisas. Quer dizer, isso e várias outras coisas pode ajudar, né? Eu prefiro pensar que dragar os canais é útil, sim, para muito mais ao setor econômico do estado do Rio Grande do Sul. Para a navegação. Para a navegação, exatamente. Com relação ao canal, que foi a outra pergunta que você me disse. Se você frequenta o litoral gaúcho, você sabe, você e quem nos assiste, que é uma reta, né? Uma coisa reta, lá de Torres até lá embaixo. Na preguiça de Deus de descer ao litoral... Desceu ali, é tudo uma reta, né, que vai até lá embaixo. Tem suas vantagens e desvantagens. O único ponto é ali o canal da Feitoria, saída da Lagoa dos Patos, em Rio Grande, tá? Que eu já vou falar dele. As curvas de nível, a topografia do mar, ela é paralela a essa reta. Também é essa outra coisa, né? Você que frequenta muito o litoral gaúcho e tomando banho sabe que tem repuxos para dentro e correntes paralelas à costa. Sempre qualquer um é pego por isso, a não ser que esteja um dia muito glorioso de sol. Num dia normal no litoral gaúcho tem as correntes, o repuxo e tudo. Vento e repuxo. Vento e repuxo, né? Então isso significa o seguinte: abrir um canal ali na Lagoa dos Patos, em qualquer ponto, né? E vejam que lá em Rio Grande, na cidade de Rio Grande, no canal da Feitoria, as curvas de nível vêm paralela, entretanto, ali em Rio Grande, na saída, a curva de nível é tipo um cânion, porque ele afunda e joga o volume de água que vem da Lagoa dos Patos para dentro. Então, isso, na abertura do eventual canal extravasor, não tem. Tá? É o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou falar a expressão técnica e eu já digo o que é. O trem de ondas, de onde as ondas vêm, ali no litoral gaúcho, elas vêm meio inclinada, meio nordeste. E quando ela bate na praia, ela se decompõe em 2 vetores. Então, ela entra aqui assim e se decompõe numa componente paralela à costa, é aquilo que nos arrasta de um lado para o outro, e outra que é perpendicular à costa, que vai para dentro ou joga de volta para a praia, que é o repuxo. Está entendendo? Que é o repuxo. Observável por qualquer um. Então, se eu jogar um volume muito grande aí para dentro, corre-se o risco de essa água voltar, bater naquela areia, que esse istmo, né, ali de Palmares do Sul até lá São José do Norte, é uma proteção da lagoa, evita, as ondas batem ali, né, na frente, mas é tudo areia. Então, dunas, areias e tudo. Pode ser que a gente induza com esse movimento mais erosões lá por ali. E daqui a pouco erodiu e está entrando o mar completamente dentro da Lagoa dos Patos. Sim, tá? Mudando todo o ecossistema. Muda tudo. Tá? Então, tem que estudar muito. E essa solução não garante a solução do problema. Que é uma solução, seja lá qual for, vai custar dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E é muito dinheiro mesmo, né? 200 bilhões, bota assim. Alguns orçamentos aí para a gente tocar. Qual é o prazo que a gente tem para executar isso, professor Bulhões? E eu lhe pergunto se existe algo que é muito importante na engenharia antes de começar a executar. Existe projeto para que se tenha um sistema melhor que nós temos hoje? Não. Primeiro, vou começar pela última pergunta sua, tá? Não existe projeto, existem concepções. A referência nacional, ou melhor, da América do Sul, é o nosso querido IPH, que está há 50 e poucos anos trabalhando. Os primeiros modelos aí de funcionamento do Guaíba são da década de 1970. Todos, né, o professor Tucci, aí citado, aposentado lá do IPH, foi meu professor, hoje é professor emérito da universidade, contribuiu muito para a hidrologia nacional e tem várias soluções do planeta Terra. Só que o planeta Terra, todos nós ali do IPH frequentamos, né? Eu, meu indivíduo, não como reitor, e sim como professor do IPH, até contigo a gente já foi lá em viagens internacionais, né, André? A gente já andou na Europa, na Ásia e na Bahia, e todo o resto aí, assim como o Tucci, assim como todos os demais colegas. Então, o primeiro, mais importante do que ter a discussão sobre qual é o melhor projeto, eu gosto de pensar que a boa engenharia é aquela que funciona. Ter uma discussão técnica muito arraigada aqui, até porque hidrologia ou engenharia, a mesma que se ensina na China, na Holanda ou nos Estados Unidos, né, é a mesma que se ensina na Bahia e aqui em Porto Alegre, no IPH, porque a gente obedece
a lei da gravidade. O que é diferente? É os aspectos administrativos, organizacionais, culturais, históricos, né? A capacidade de fazer qualquer coisa e essa coisa funcionar dentro de uma prefeitura pequena de uma cidade do interior. Eu estou mais preocupado com a eficiência ou eficácia desse projeto, seja lá o que for, tá? Não existe projeto ainda, tem várias concepções aí. A gente ainda está no momento de consertar, de reconstrução, mas eu alerto, né, que reconstruir com finalidades humanitárias é uma coisa, é muito necessário até para chegar às coisas, as pessoas serem atendidas. Mas reconstruir igual ao que estava significa que na próxima vai romper igual ao que já foi rompido. Né? A gente tem que mudar até as concepções de... Então tem um outro parâmetro. Um outro olhar. Um outro olhar. Né? Bom, dito isso, a enchente de 41, voltando, a enchente foi em 1941. Entre coletar dados, fazer os projetos, conseguir a estrutura de financiamento, e partir para a obra, ela foi entregue em 1970. Tá? 30 anos. 30 anos. Tá? Então, assim... Eu temo que a gente vai estar discutindo, mas tem que ter a seriedade, a permanência e isso se transformar numa política do Estado do Rio Grande do Sul e não uma política de governo nenhum, nem da Prefeitura de Porto Alegre, nem da Prefeitura de Canoas, mas sim de um órgão macro, maior, tá? E mais ainda, o Estado do Rio Grande do Sul, com seus limites orçamentários, também tem dificuldades em assumir custeios dessa monta. Então, na minha visão... Isso que é a manutenção desse processo depois. É o projeto, a operação e a manutenção. Até na engenharia se chama OIM, operação e manutenção, né? Operação e manutenção. Então, fundamentalmente, é de governo federal. Agora, professor Bulhões, tivemos uma janela ali de 30 anos entre 41 e a entrada do sistema em operação. Nós não temos essa janela agora. Com a velocidade... com a voracidade que essas tragédias vêm ocorrendo, que essas tempestades vêm ocorrendo, nós não vamos ter esse tempo inteiro, nós vamos precisar fazer em menos tempo esse processo. Não tenho dúvida, né? Lembre-se que no começo aqui da nossa conversa eu enfatizei, mudou as magnitudes, as intensidades, né? A pancada da chuva e mudou as frequências. E mudar, as cidades que tinham à volta também são outras. Estão tudo mudado. Está tudo mudado, né? Então, é uma competição entre a água e o uso do solo. Eu lamento informar que a água sempre ganha. A água sempre ganha. Então, assim, agora vai depender, enquanto fator para acelerar, a nossa seriedade enquanto sociedade para enfrentar isso na devida forma, tá entendendo? E não é ter uma solução de engenharia, porque a obra de engenharia sozinha, ela ajuda, mas não resolve. Você viu ali coisas muito bem projetadas, mas se falta manutenção, se enferrujou a dobradiça, se a cota ficou, alguém tem que estar olhando, alguém tem que estar mantendo e alguém tem que estar operando, né? E muitas vezes a operação é assim, quando é que eu abro e quando é que eu fecho? Imagine, aqui é o rio, essa mão aqui é o rio. E aqui é a cidade, essa mão é a cidade, que está aqui o meu relógio. Quando é que eu abro e fecho? Olha para um lado, olha para o outro, o nível d'água, tá entendendo? Fechou mais, abre mais. Precisa sempre de pessoas. Não é inteligência artificial. A inteligência artificial na chuva, no relâmpago, no molhar, vai pifar. O ser humano não. Tá entendendo? Essa questão da água, professor, a gente sempre tenta enfrentar a água. Como é que a gente muda essa chave para conviver com ela? Ao invés de enfrentar, o planeta Terra é o planeta Água. Eu acho que tinha até uma música, né, muito antiga aí. Do Guilherme Arantes. Isso. A sua memória está melhor do que a minha, né, do Guilherme Arantes. Então, primeiro, a gente não precisa enfrentar. A água não é nossa inimiga. Então, imagine que ao invés de eu ter uma barragem, quando vier a enchente, que é um fenômeno naturalíssimo, né, desde que mundo é mundo, é isso que ocorre, vem a enchente e ao invés de você dizer, enchente, a senhora é mal-vinda aqui nessa cidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um espaço reservado para ela ali e vou dizer, dona enchente, já que a senhora está vindo, a gente conduz ela, tá? E diz, o teu espaço é esse aqui, venha para cá, tá? Então, se eu penso em Porto Alegre, a zona norte de Porto Alegre ali, o Sarandi, o aeroporto, a enchente não foi do Guaíba, foi do Gravataí. Depois o Anchieta,
o Maitá, a zona norte de Porto Alegre, requer um nível de proteção. Ali tem aeroporto, tem a Ceasa, tem várias empresas, tem a Casa das Pessoas e tudo. O centro de Porto Alegre, que já é local de aterro, de tudo, mas culturalmente, o histórico da cidade de Porto Alegre está ali no centro. Depois entra as ilhas, depois entra a Zona Sul. A gente começa a dividir em segmentos e vai ver como acomodar volumes de água. Bom, estamos conversando aqui com o professor Carlos André Bulhões, também reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre o sistema de proteção aqui em Porto Alegre. O Multicidades vai a um rápido intervalo comercial, em seguida a gente volta. De volta com o Multicidades, conversando hoje sobre o sistema de proteção contra cheias de toda a região metropolitana. Aqui conosco no estúdio, o reitor da Universidade Federal, professor Carlos André Bulhões, e a gente recebe agora nessa conversa também o prefeito municipal de Porto Alegre, que está com a gente de forma virtual nesse momento. Prefeito Sebastião Melo, uma boa noite, seja bem-vindo aqui ao Multicidades. Estava conversando aqui com o professor Bulhões sobre a necessidade de revisão de todo esse sistema de proteção às cheias, não só de Porto Alegre, mas também da região metropolitana. Aquilo que cabe de Porto Alegre no aprendizado que se tem até agora, prefeito, o que Porto Alegre deve mudar daqui para frente nesse sistema? Uma boa noite. Bom, André, primeiro, um abraço para ti, para os nossos telespectadores, especialmente ao reitor Bulhões, que é um especialista dessa matéria e, portanto, tem em vários momentos tratado esse tema e mais agudamente agora. Bom, acho que a primeira questão é o seguinte: nós precisamos tratar de uma proteção de cheias do Rio Grande do Sul, da região metropolitana, e dentro da região metropolitana está Porto Alegre. Acho que essa é a primeira concepção que temos discutido muito sobre isso, né? Segundo, o sistema, né, muito explicado já pelo professor e tantos outros, né, ele foi concebido na década de 60, se passaram aí, portanto, 50, 60 anos desse sistema, e ele foi testado agora, né, com essa questão climática, né, muito aguda aqui no Rio Grande do Sul, e mostrou que ele precisa ser revisitado na sua inteireza, né, né? Porque nós temos locais que têm proteção, né, e tem locais que não têm proteção, porque a nossa proteção vem lá, né, do Sarandi e vai até passando o Barra Shopping, depois aí é nível do Guaíba, né? Então, por exemplo, o Guarujá muito afetado, Ponta Grossa muito afetado, Lami muito afetado, Belém Novo, então temos que tratar a cidade como um todo. Hoje houve um repique, inclusive, nessa área ali de Ipanema, Serraria, né, prefeito, com outras avenidas ali bloqueadas, além da água ter retornado na Praia de Belas também. O porquê disso, né? O porquê disso é porque o rio sendo represado pelo vento, né, o vento sul, o norte, subiu o rio e, consequentemente, nesses locais mais baixos, a água volta, né? Então, acho que tem que olhar o que nós temos que dividir na nossa avaliação, André, é o seguinte: acho que primeiro a curtíssimo prazo, a prefeitura, né, com os parceiros, tem que refazer todos os portões na nova modelagem, ou fechar alguns portões. Isso é um assunto que os especialistas vão decidir se deve manter todos os portões, manter um laudo, né, do nosso muro da Mauá e os diques que tiveram problemas, né? Então, nós temos 4 diques com problemas. Fiergues, mais abaixo na Vila do Campo da Nova Brasília também, que nesse momento está praticamente refeito nos moldes anteriores, mas ele é insuficiente. Depois, ao lado do Grêmio, da área do Grêmio, e também o dique aqui da nossa usina do gasômetro, que é um símbolo da cidade. Então, essas são obras para ontem, né? Bom, depois tu tem as casas de bomba, que das 23, 20 delas jogam água para fora da cidade, né? E 3 fazem interligações entre as bombas dentro da própria cidade. E eu acho que a cada dia que passa, esse debate precisa, né, ficar claro o seguinte: a concepção das casas de bomba sempre foi para tirar a água da cidade e botar para fora, né? E o sistema de proteção para não entrar água, né? Então, essas duas coisas, às vezes, não tem clareza para ninguém. Então, o sistema de proteção teve problemas
E as casas de bombas, devido às suas alturas, né, os seus quadros elétricos, os seus motores, todos foram tomados pela água de grande monta, de grande velocidade, e elas colapsaram, e esta água voltou água, né, também pelos canais das casas de bomba, que levam para fora, e nesse caso voltou para dentro da cidade. Então, esse sistema tem que ser revisto, né? Altura, motores que são antigos, que precisam ser trocados, são investimentos grandes, e que ele também tem que ser dividido com o governo do Estado, mas especialmente o líder desse processo chama-se governo federal. E por que tem que ser o governo federal? Porque ele é o detentor do orçamento e da responsabilidade. Tá? Proteção de cheias, secas, enchentes está esculpido na Constituição Federal e tem razão de ser. Tanto é que o DNOS nasceu um órgão federal, depois foi extinto numa medida provisória na década de 90, no governo Collor. Esse negócio ficou no limbo para todas as prefeituras, ou seja, ficou no limbo para São Leopoldo, no limbo para Canoas, no limbo para Porto Alegre. Então, é um momento, né, da crise também, de oportunidade de nós, juntos, né, os governos, ninguém se omitindo desse processo, fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. E acho que tem que estar nessa discussão também, não tem como não estar nessa discussão, a taxa de drenagem urbana. Eu, pessoalmente, sempre tive uma posição, que acho que ela deveria aumentar, porque não se faz manutenção uma taxa de 80% da água. Então, isso é um assunto que também merece um debate. Eu sei que toda vez que você fala em ter mais recurso para o poder público, sempre é uma grande discussão, não o tamanho da máquina pública, mas não se faz. Então, são duas coisas. Proteção de cheia é uma coisa, mas tem uma outra coisa chamada micro e macro drenagem da cidade. Aí eu estou falando de 4, 5 bilhões, é o arroio-areia, exemplo disso. Quantos arroio-areia, quantos arroio-moinho, quantos arroio-piranga, tantos arroios tem na cidade? Quer dizer, você tem que fazer bacias de amortecimento. Agora, prefeito... Então, isso é muito dinheiro, muito dinheiro. Prefeito Sebastião Mello, há pouco aqui o professor Bulhões, está conosco no estúdio, dizia que justamente nós vamos ter esses eventos com uma frequência muito maior do que nós tivemos no passado. Entre a enchente de 41 e o sistema de proteção está na rua, nós tivemos 30 anos de janela e a gente não tem esse tempo daqui para frente. O senhor fala sobre a taxa de drenagem, se ela não vier, você vai ter que fazer uma escolha, a sociedade vai ter que fazer uma escolha de abrir mão de outras coisas para investir na drenagem. Professor Bulhões, está aqui, estamos junto com o prefeito aqui, eu sei que vocês já conversaram também sobre esse tema. O que o senhor disse, principalmente, prefeito, sobre a necessidade dessa visão que o senhor trazia para nós, que não é uma visão de município, mas uma visão de Estado e federal, aí nesse ponto tem concordância com o prefeito? Bom, primeiro cumprimentar o prefeito Sebastião Mello, né? Sim, a gente está dialogando aí com bastante frequência, né? O prefeito já sabe que todos os recursos e meios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão à disposição da prefeitura, do governo do estado, enfim, do próprio governo federal, para enfrentamento aí dessa calamidade pública, né? Que afetou a todos nós. Bom, com relação a eventuais soluções ou não soluções, né? A prefeitura ainda está no momento de reconstrução de estruturas que foram estragadas. Por exemplo, ali na Vila Sarandi, tinha casas, não é isso, prefeito? Casas sobre a estrutura do dique, que tiveram que ser removidas até por o maquinário entrar lá e fazer o conserto, né? Agora, com relação ao tempo, né? O tempo é o nosso inimigo, o tempo sempre é escasso. Mas, sem sombra de dúvidas, o primeiro ato é, minimamente, a gente reconstruir essas estruturas, porque muitos falam que o dique pifou, né? Eu digo que não. Eu digo que seria bem pior se não tivesse o dique ou se ele tivesse rompido em vários pontos. A gente já sabe aí as causas e estragos, até com a equipe técnica aí da prefeitura, de vários pontos aí que pifaram. Mas a gente precisa aumentar. No momento atual, que ainda é fechamento de comporta, conserto ou manutenção de comporta, o dique que foi rompido, que tem que ser refeito, né? Nesse da Vila Sarandi, inclusive, o alicerce de algumas habitações inadequadas estava cavando a parede do dique. E a prefeitura precisou retirar as famílias de lá. Precisou tirar, porque a própria casa, ela estava degradando a estrutura ali para poder fazer o conserto, né? E inundou, sim, ali um pedaço significativo da cidade, talvez os com maiores profundidades.
Mas, dito isso, o primeiro enfrentamento é fazer isso que a prefeitura, ou o prefeito agora citou, que é essa ainda reconstrução numa escala ainda emergencial, numa escala, vamos dizer, humanitária. Me parece que pensar o futuro não só de Porto Alegre, ou da coisa de Porto Alegre, ou da cidade de Porto Alegre, ou dos arroios de Porto Alegre, ela tem que ser pensada de uma forma sistêmica, que é outro ponto que eu estou falando desde o começo, porque a bacia do Gravataí, o Gravataí não ataca só Porto Alegre, é o outro lado também, né? O Rio dos Sinos tem lá Canoas, São Leopoldo e tudo mais. E o Guaíba são 300 municípios. Prefeito, o senhor falava sobre essa necessidade aí de revisão, de reconstrução do que tem para depois avançar. Esse trabalho ele já está programado, prefeito? Ele já começa agora, já começou? Tem recurso para isso? Se vale do processo do estado de calamidade que Porto Alegre foi decretada para poder avançar nessas obras? Ou ainda tem um prazo para acontecer? Não, André, do ponto de vista de refazer o que foi destruído, a gente com certeza não tem dinheiro em caixa para tudo, mas o que tem nós vamos gastar, né? Uma programação do DEMAI de várias obras que já tinham sido licitadas e outras em fase D. O cobertor sempre é curto, você vai, muitas microdrenagens, por exemplo, programadas, ou substituições de rede de água, que todas estavam programadas para esse ano, talvez eu vou ter que rever em função disso. Porque mesmo que o DEMAI tenha um caixa hoje, né, razoável, ele é insuficiente para tantas e quantas obras. Agora, imediatamente é isso, né? Nós já tivemos, né, conversando com o IPH, os engenheiros do DEMAI, o professor Bulhões tem ajudado nisso. A gente tem que fazer uma contratação integrada. Então, o que é uma contratação integrada? É você contratar um projeto com a obra e validar, né? Eu também, por mais que tenha boas empresas, alguém tem que validar esse processo, né? Eu estou trabalhando aqui internamente uma estrutura para a reconstrução da cidade, que ela tem que apartear desse processo da rotina do dia a dia, e ela tem que ter rapidez, né? Então, porque se você for fazer um TR dentro da prefeitura, você abre um SEI, você manda para lá, para cá, para lá e para cá, nós estamos falando de meses, e nós não temos tempo para esperar isso, não? Então, a gente vai ter que nos socorrer de boas empresas, com preços que sejam validados pela tabela SINAP, mas alguém tem que validar para nós também, né, tecnicamente, a questão técnica desse processo. Eu não posso recompor um dique sem uma validação de quem, né, realmente entende disso, da cota, da altura, da argila, do como é que vamos fazer isso. Então, refazer essas obras é o mínimo que tem que fazer nesse momento. Agora, por exemplo, né, a concepção das 23 casas de bombas, a gente vai subi-las, a gente vai fazer casa do lado, isso é um projeto que também tem que estar andando juntos, né? Mas ele não sai do papel da noite para o dia. Agora, nesse momento, é fazer. Nós estamos com 17 casas de bomba funcionando. Me pergunta totalmente, não, porque tem casas que tem 4 motores, está funcionando 3, tem uma que tem 3, está funcionando 2, né? E essas casas de bomba também não foram feitas para trabalhar 20, 30 dias sem parar. Os motores estouram, volta, seca, recoloca. Ontem mesmo eu passei, por exemplo, todo o meu dia ali perto da Ceasa, no Anchieta, e ainda a água está bastante alta lá. Então, refazer imediatamente aquilo que tem que ser feito, né, que foi estragado, e trabalhar a média, quando eu digo média, curtíssimo prazo. Agora, qual é a disposição do governo federal para isso? Porque o presidente vem, os ministros vêm, a mesa está posta e a gente precisa agora apresentar. Eu estou apresentando um projeto, um documento do presidente Lula ainda essa semana, e eu não quis fazer isso antes, porque é melhor tu demorar um pouco e ter uma noção do que o estrago da cidade, que apresentar, mesmo que ele seja agora, ele será um documento preliminar, mas ele tem uma noção do que a gente precisa para refazer a cidade. E não tem como refazer a cidade, reconstruir a cidade só com recurso municipal, porque nós vamos perder muitas receitas, já perdemos esse mês. Então, tu perde SS, tu perde IPTU, tu perde na água que tu não pode cobrar, você perde no ICMS que não chega, e você aumentou, né? Até agora já foi mais de 158 milhões gastos da prefeitura, com mais previsão de mais 160. Né? E o governo federal, até agora, sinaliza com 60 milhões, esses 300 e poucos milhões. Hoje tem uma reunião, nesse momento, hoje tem uma reunião ainda para tratar disso, porque qual é o tamanho,
né, digamos assim, da partilha que o governo federal vai fazer, só do que nós estamos gastando e o que vem pela frente. Então, não será uma tarefa fácil, mas só tem um caminho: união, colaboração, determinação, entendeu? E muita fé, né? E jogar a cidade para cima. Eu não concordo com essa tese de puxar a cidade para baixo. Nós passamos por muitas dificuldades em vários momentos, o Covid foi um deles, a cidade se reergueu. E nós juntos, vamos reerguer a nossa cidade, porque ela é maior do que o tombo que ela levou. Para a gente encerrar, prefeito Sebastião Melo, tem uma integração metropolitana nessa discussão? Ou seja, Porto Alegre está conversando com Canoas, com Guaíba, a Grampal como um todo tem atuado nesse processo? O senhor chegou a presidir também a associação aqui da região metropolitana. Tem uma questão que seja conjunta dos municípios? Deixa eu dizer o seguinte, André. A Grampal, ela nos coordena. Eu fui o primeiro prefeito dessa leva desses 4 anos. Hoje o prefeito é o Maranata. E o prefeito Maranata, como os demais prefeitos, estão em todas as reuniões ministeriais, presidencial, nós estamos juntos, porque os dramas que nós vivemos aqui também são os dramas de Canoas, né, São Leopoldo, de Eldorado e tantas outras cidades. Então a gente está junto, sim. Não tem como falar em proteção de cheias sem tratar do arroio e feijó, que deságua milhares de metros cúbicos de água quando vem chuvarada no dique da FEAG. Não tem como falar de proteção de cheias sem a questão do Gravataí, que nos atinge ali no Sarandi, que atinge Canoas, né? Os sinos que atinge São Leopoldo, e essas bacias todas interligam, né? Então, que maravilha ter o Guaíba, que maravilha, mas quando vem uma chuvarada, como veio no Rio Grande do Sul, nós somos atingidos por 2 formas: as chuvas que caem em Porto Alegre e as chuvas que caíram em mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul, todas elas vieram para cá. E aí também há de se discutir, né, professor Bulhões, o barramento desses rios, né? Desassoramento, barramento, o canal da Feitoria, o canal da Lagoa. Acho que o conjunto da obra é muito maior do que simplesmente Porto Alegre. Não? Bom, prefeito Sebastião Melo, obrigado por estar conosco aqui. Uma boa noite, prefeito. Bom trabalho. Boa noite. Né? Obrigado, André. Obrigado. Parabéns aí pelo programa. Tá? Obrigado. A gente está com o Multicidades, hoje é o primeiro programa, recebendo aqui no estúdio o professor Carlos André Bulhões, que é reitor, nesse momento, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faço questão de destacar isso, porque o professor Bulhões está aqui como o técnico que sempre foi nessa questão de hidrologia, né? O caminho é esse que mais ou menos o prefeito Sebastião Melo apontou, professor Bulhões? O momento, né? Eu particularmente, eu dividi na minha cabeça, meu arranjo mental, até para o enfrentamento. A universidade acolheu abrigados, né, num volume muito grande lá também, como todas, né? Então, era o primeiro momento, esse salvar vidas; o segundo, reconstruir, que me atrevo a dizer que é onde a gente está nesse momento, né? E o próximo momento, mais do que resiliência, é a construção de uma cultura de prevenção ou adaptação, tá entendendo? Ou seja, vai vir com bastante potência, com bastante frequência, e nós estaremos adaptados a ponto de conviver com a enchente. Essa capacidade de convivência, né, depende, sim, da organização dos territórios urbanos, das cidades, da construção de espaços e eu volto a insistir, um ambiente institucional em condições de operar e manter tudo isso. Eu fiz ao prefeito uma pergunta sobre a vinculação de Porto Alegre com os demais municípios através da associação. Vou lhe perguntar agora, como reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós estamos numa outra universidade, na Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, mas há um conjunto de conhecimentos na região da Grande Porto Alegre, feito também pelas equipes da Unicinos, da Fevale, da Pontifícia Universidade Católica. Há um entendimento também entre as universidades no sentido de colaborar com esse processo. E numa escala regional, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, citando ela, e são várias as associações com escala regional, similar à Grampal, tá? Eu cito Porto Alegre com a Aliança para a Inovação, que é URGS, PUC e Unicinos. Estamos dialogando, os 3 reitores, em medidas, em impactos, em relevância, eficiência ou eficácia nessas medidas para contribuir com a sociedade gaúcha. Por outro lado, nós temos um fórum de instituições federais de ensino superior do Rio Grande do Sul, né? A reitora da UFPEL, a reitora Isabela, é a presidente desse fórum, onde congrega 7 universidades públicas federais, a UERGS, que é do Estado do Rio Grande do Sul, e 3 institutos federais que atuam aqui no Rio Grande do Sul, 12 instituições.
Nesse momento, inclusive, tem ações conjuntas entre pares, trios de universidades enfrentando aí a sua regionalidade. O prefeito falava sobre a necessidade de validar as soluções que venham a ser buscadas. Esse conhecimento está aqui nas universidades para poder dar essa validação? Nós temos grandes empresas de consultoria de engenharia muito consolidadas, muito antigas aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos construtoras muito antigas, muito consolidadas no Rio Grande do Sul e temos instituições acadêmicas, inclusive nessa matéria, né, eu cito o IPH por conhecer, mas eu tenho plena convicção que existem outras instituições que possam contribuir. Por exemplo, se o IPH é hidrologia e hidráulica, Santa Maria, a meteorologia de Santa Maria é excepcionalmente boa, vinculada com o INPE. A oceanografia lá da FURG, em Rio Grande, é a referência brasileira, tá entendendo nisso? Se agrega conhecimento. Se agrega e contribui. Então, uma preocupação quando estava saindo um grande volume de água era se o canal da Feitoria em Rio Grande iria explodir. Estavam dizendo que era tanta água que iria explodir, mas eu lembro que o superporto ali dragou e aprofundou a saída do canal ali da Lagoa dos Patos em 30 metros para baixo. Entendendo? E o volume, obviamente, era muito grande, balançava um pouco, mas não quebrou nada. Não quebrou nada, não deslocou nada. Inclusive, essa simulação foi feita lá por Rio Grande, em conjunto aqui com o pessoal do IPH. Então, não quebrou nada e está tudo inteiro lá até hoje. Bom, dito isso, sim, existe esse ambiente. Agora, obviamente que o ambiente institucional tem que tomar as decisões, está entendendo? Professor, o senhor falou aqui mais de uma vez, que o primeiro momento é o momento de salvar vidas. Isso, né? O município do estado que teve o maior número de mortos é o município de Canoas, onde nós estamos. Né? O último levantamento já eram mais de 30 mortos aqui em Canoas. Né? O que falhou em Canoas, professor? Olha, é uma pergunta de difícil resposta, né? Esse é um processo duro, né? É muito duro, né? As pessoas, as prefeituras, eu tenho absoluta convicção que o prefeito de Canoas e qualquer prefeito, eles tentam enfrentar os problemas, assim como os reitores, né? Eles tentam enfrentar os problemas da melhor maneira possível. A melhor maneira possível inclui os orçamentos, a melhor maneira possível inclui debates intermináveis sobre o meu direito de morar nesse canto aqui. Muitas vezes as pessoas não querem sair por uma razão ou por outra. E não querem mesmo, né? E não querem, e é muito difícil. Eu caminhei com o senhor na Rua da Represa em Porto Alegre. Caminhamos. E tinha pessoas que não queriam. Mas o que é que você vai fazer? Vai levar a polícia para arrancar as pessoas à força? É uma situação realmente desumana, né? Então, o que eu posso, nesse momento, é realmente rezar, né? Contribuir para que tenha um descanso e, mais ainda, que as famílias, que esse momento de dor que a morte nos impõe, né? Seja transformada num momento de saudade com a maior brevidade, o mais breve possível, e que essa saudade se transforme em esperança para quem acredita aí numa vida eterna e a gente tem esperança de encontrar os entes queridos aí logo à frente. Então, é que eu posso recomendar nisso. Com relação aos ambientes institucionais, né, eu não conheço o suficiente sobre a estrutura da Prefeitura de Canoas, mas tenho absoluta convicção que o prefeito Jário Jorge e nenhum prefeito deseja isso. Bom, a gente, obviamente, precisa que os municípios tenham estruturado uma boa defesa civil, que trabalha na prevenção, mas normalmente trabalha muito mais na questão da resposta. Né? Como é que a gente executa esse processo? O senhor destacou que tem responsabilidade do governo federal, do governo do estado, mas são secretarias de obras, secretarias de resiliência, que o senhor mesmo colocou uma palavra quase superada já. Ou de adaptação, né? Secretaria de prevenção ou de adaptação. Mas... Adaptação às mudanças climáticas. Isso, por exemplo. Mas independente da semântica, né? Eu digo que as boas promessas, o prefeito Melo, Sebastião Melo, na fala dele, ele tocou isso, tá? A materialização das boas promessas se dá com a alocação orçamentária. Independente do nome, me parece que quando da divisão de bolos aí, haver... Porque os recursos são bilionários para fazer enfrentamento. Tanto para a reconstrução, se você pensar toda a bacia, quanto para a operação e manutenção. Vejam que eu estou insistindo OIM, operação e manutenção, tá? Porque a obra de engenharia sozinha, ela não fica lá parada. Ela precisa da operação e da manutenção. Sem isso, ela não funciona. É uma pedra no caminho que, inclusive, a enchente pode derrubar, né? E a enchente faz isso. Mas, dito isso, toda e qualquer boa promessa, ela se materializa
com alocação orçamentária. Então, a gente precisa de um volume de recursos muito grande e, sem isso, todo o resto é retórica. Eu acompanhei por o ano inteiro o orçamento participativo em Porto Alegre. Eu sei. Nunca vi ninguém pedindo o sistema de prevenção de cheias. As pessoas pedem asfalto e saúde, né, em geral que seja. Saúde, aliás, a gente precisa bastante. Professor Carlos André Bulhões, muito obrigado por estar conosco aqui na Ubra, nesse programa de estreia do Multicidade, discutindo esse sistema. André, eu quero lhe parabenizar você e sua produção pelo programa, né? Fico muito honrado de estar aqui e me coloco à disposição para questões similares a essa ou outras que você julgar que eu possa contribuir. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. O Multicidade de hoje fica por aqui. Lembrando que você também pode enviar a sua sugestão ou comentário pelo nosso WhatsApp, que é o 51 995 882 374. Uma boa noite para você.